Fui e fiz um ultrassom. Cheguei na clínica lá que eu trabalhava, falei para a médica, falei, por favor, faz um ultrassom aqui em mim. Ela falou, tô com tempo, não sei o quê. Foi lá comigo. Lá. Daí apareceu 2 sacos gestacionais. As bolinhas, sabe? Apareceu 2 bolinhas. E ela falou, Isabela, são 2. Falei, mas como assim são 2? Ela falou, são 2. Olha, tá aqui, tem um, tem outro. Agora é só esperar. Assim, eu estava com umas 7 semanas, mais ou menos, quando eu fiz o primeiro ultrassom. Daí... fiz um outro teste, aquele quantitativo, deu super alto. O médico falou assim, nossa, Isa, você tá bem grávida. Daí então já falou mesmo que era 2 mesmo. E a gente, assim, até aceitar. Eu falei, nossa, Eurico, é 2, o que a gente vai fazer? Ele falava, Isabela, você vai ter que comprar outro carro. A gente vai ter que comprar carrinho, é tudo 2. Mas nesse momento o Eurico já começou a ficar preocupado. Já começou. Não, daí ele no já computador. Não é tão super-homem. Daí ele estava no computador e me procurando. E, nossa, olha quanto é caro o carro. Olha o carrinho, como é caro. E não sei o que, é caro. Tudo era caro. Daí eu falei, Eurico, pelo menos não é 3. Falei, Eurico, pelo menos não é 3. É boa. Aí a gente fez outro... Eu fui de novo, estava na clínica lá trabalhando. Daí, de novo, pedi pra médica. Falei, faz ultrassom em mim. Depois de uns 15 dias. Daí ela foi fazer ultrassom. Ela falou, Isabela, tem 3 aqui dentro. Meu Falei, como assim? E eu vendo, assim, ela falou, olha, aqui tem um, ela mostrando pra mim. Daí, em uma bolsa, tinha 2. Em outra bolsa, 1. Daí, aqueles 2, era 2 sacos gestacionais, mas eram 3 embriões. Daí, ela falando assim, e ela dava risada. Eu ficava, tipo, como assim, meu Deus? Se o Eurico tava surtando com 2, imagine com 3. Eu não sabia o que eu falava pra ele. Daí, eu liguei pra ele, eu falei, Eurico, você tem que vir aqui pra clínica. Acho que ele falou assim, nunca mais faço. Porque você faz ultrassom. Ninguém queria que eu fizesse ultrassom mais. Daí eu falei pra ele, vem aqui pra clínica que eu preciso de você. Ele falou, não, eu tô em reunião agora. Eu falei, Eurico, eu preciso que você venha. É sério. Daí ele veio voando, ele achou que era alguma coisa ruim, tinha acontecido, né? Daí a médica lá, entraram com ele lá dentro e eu chorando, assim, litros. Daí ela falando assim, que tem passou a medida, né, pra mocinha, pra calcular. Aqui tem outro. E Eurico, aqui tem mais um. Daí o Eurico, nossa! Daí ele fazia, nossa! E ele só falava isso. E eu olhando pra ele, chorando, desesperada. Eu olhando aquele coração batendo. E no coração. Meu Deus, meu. Parecia uma escola de samba, quase. Que isso, 3 crianças. Eu ficava pensando, gente, eu vou morrer. Eu nunca vi isso na minha vida. E assim, vamos por partes. Não foi inseminação, né? Não. Porque normalmente, né? Foi totalmente no natural. E você tem na família? Ele tem? Como então, quando a gente foi atrás, né? Porque a gente não imaginava nunca, era tudo coisa assim, longe, assim, que é o bisavô, tem. Então é tudo longe. Então, agora a gente que é o medo da família. Agora todo mundo que engravida, todo mundo fica. Imagina as meninas que você tem, né? Você tem 3 meninas. 4 meninas e um menino. menino. Um menininho no meio. Da mulherada. Caramba. Daí, vai, conta. Fiz esse ultrassom, fiquei Desolada. Daí, até assim, começar a aceitar, porque, gente, eu não estava aceitando. Eu falei, gente, com 3 crianças de uma vez, como que vai ser? E eu chorava muito. Daí, passou semanas para eu ficar um pouco menos nervosa. Daí, eu lembro muito que estava tocando a música, no carro, estava dirigindo, a música lá de Janeiro a Janeiro, que é Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. Daí eu falei, gente, quando eles nascerem vai ser isso mesmo. Quando eu vou, primeira vez que eu vou olhar eles e vai ser... E chorava, assim. Eu falei, nossa, essa música mexeu muito comigo na minha gestação. E daí começou a passar a minha gestação, né? Ainda que mulher, quando tá nesse processo, tá meio louca, né? Nossa. Qualquer coisa doida. chora. Chora. É uma TPM aumentada. É um nível. Daí... E você tá falando com a base em mim, que só tive um por vez. Imagina ela que tava com 3. Nossa, os hormônios dela tava... Era muito difícil. Daí, começou a passar minha gestação. Uma das médicas que trabalhava comigo falou, Isabela, eu quero acompanhar você semana a semana. Porque é uma gestação muito arriscada. Então, eu vou fazer ultrassom semana a semana para você. Daí, então, eu ia toda semana lá. E eu consegui um encaminhamento para mim lá na Unifesp, em São Paulo. Porque tinha muito
perigo de vários problemas na gestação. Então, aqui em Tapetininga não ia ter O apoio que você apoio, não ia Apoio, conseguir ter o aporte que eu precisava. Então, lá em São Paulo, eu ia conseguir ter tudo, né? Era um hospital enorme. Sim. Daí, consegui começar a passar pela Unifesp e comecei a passar lá em consulta, e passava em ultrassom, passava aqui. Aí essa médica, em um dos momentos que eu fui fazer ultrassom, ela viu que um dos bebês, que é a Marcela, ela estava com 100 gramas ainda, então a gente nem sabia que tamanho, que bebê que era, né? Que era super pequenininho. Nem sabia que... Ah, não, já sabia que era 2 meninas e um menino. Ah. Daí, Mas daí como que sabe? Pelo ultrassom mesmo? pelo ultrassom, sabe o sexo. Verdade. Daí ela conseguiu ver com 12 semanas quem já. Foi consegue, essa médica que viu. Nós não, Que eu só tivemos, con- nós não não. tivemos essa sorte, né? Eu só consegui por sexagem. Teve, Ah, é? teve a Daniela, né? Que Era nasceu, menino. era menino, tinha nome, o quarto estava pronto, tudo. Gente, que desespero. Desespero mesmo. Desespero mesmo, Quando né? o médico chegou assim, você vai conhecer ela? Eu falei, não é ela, é ele. Não é ele, é ela. Daí eu falei, Gente. E pensa a gente lá no hospital, a gente sentado em volta da cama, pensando, nossa, como é olhando que pra vai ela, chamar falando, ela? Como que parece com Não o quê? tinha nome. É. Imagina que Tem loucura. cara de quê esse neném? Foi uma surpresa, um bebê surpresa. Não tinha roupa, não tinha nada. Era tudo de menino. Nascimento, revelação. Foi isso. Foi bem isso. Bem a moda antiga. Daí, nesse ultrassom, tava tudo bem, estavam desenvolvendo bem. Com quantas semanas? Eu tava com 15 semanas. 15 semanas. Então, a menor... Sempre uma era maior que a outra Tá. das meninas. Então, elas eram juntas. As meninas eram juntas? Eram juntas. Esse que foi o grande elas são problema. idênticas. Então, isso são e não são, porque eu não acho elas parecidas. Verdade. Tá? Elas são bem diferentes. Elas têm 2 quilos de diferença, as duas. Então, elas têm uma grande diferença entre uma outra, assim. Mas eu tenho um rostinho, assim, a gente consegue ver quem que é uma, quem que é outra. Daí, como elas eram juntas na mesma placenta, esse era o problema. Essa única placenta, uma puxar mais sangue do que a outra. E daí a Marcela estava vindo menos sangue para ela. Certo. Daí a médica falou para mim, Isabela, tá mal, tá bem ruim. E eu comecei a instigar ela, falando, como que tá? O que vai acontecer? Ela falou, corre para a Unifesp, vai lá e veja o que você pode fazer para tentar salvar ela, ou não dá. Então foi um momento assim horrível. Assustador. E ela falou para mim assim, Isabela, talvez nem uma semana ela dure, porque ela estava com 100 gramas e o sangue não vinha para ela. Mas daí na sua cabeça, como é que foi? Foi, Ouviu alguma chorei coisa pra assim? caramba. A médica chorou, a minha amiga, que também que era do parte do ultrassom, que laudava, também estava junto. Gente, A até eu gente tô chorou chorando tudo aqui, junto. gente. Então. A gente chorou tudo junto. E fui para São Paulo, os médicos atados, assim, eles falavam, olha, não tem o que fazer, ela é um bebê de 100 gramas. É deixar ela, ou ela entra em óbito ou não. Se ela entrasse em óbito, entrava outra junto. Nossa. Então, não tinha o que fazer na gestação. Era deixar rolando. Daí, fui... porque quanto mais a Marcela crescia, mais risco ela dava para a Beatriz. Então, eu não sabia em que momento podia acontecer alguma coisa com a Marcela. Todos os ultrassons, tudo era alterado da Marcela. Ela era pequena. Era assim, o cordão umbilical dela não chegava sangue para ela. Então, entrava pouco sangue, porque tem que entrar sangue no bebê, Sim. pela placenta. Sim. Daí o cordão serve para isso. O cordão dela era diástole 0 o nome. Então, o sangue ele não entrava. Então, o que tinha que entrar não entrava. E daí ela teve outra ainda que era diástole reversa, que o sangue voltava ainda. Então, assim, só foi piorando durante a gestação. Então, era eu indo toda vez para os médicos, e os médicos discutindo. E era um hospital-escola, né? Eles discutem entre eles lá. E a gente, Na sua frente, na minha frente, frente. né? É um hospital-escola. O professor mostrando, tipo, olha, o que está acontecendo? Acontecendo isso com o bebê dela, e pode pode entrar em morrer. óbito, pode morrer. Tipo, era umas conversas Nossa, e lá. deve E ser eu, assim, tipo, gente... Deve ser assustador Horrível. ter que ouvir tudo isso, né? Era porque eu já ia para lá numa terça-feira, então eu já sabia. Eu vou... No domingo eu já começava. Começava a ficar Meu Deus. nervosa, né? E eu ficava lá sempre auscultando na minha barriga, que tinha aquele sonar. Ficava auscultando para ver se estava todo mundo vivo. Era uma loucura, assim. Era a minha cabeça... Seu psicológico Acabou. Então, era muita preocupação.
E todos os médicos falavam, ó, ela tá viva agora, mas talvez semana que vem ela não vai estar mais.